Dando continuidade à rodada de entrevistas com os 11 candidatos ao Senado, o Jornal do Meio-Dia recebe nesta terça-feira Sebastião Carlos, do partido Rede Sustentabilidade. A ordem de participação foi definida em sorteio com a presença dos respectivos assessores. A entrevista terá duração de 15 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, meu caro Lúcio Sorge. Boa tarde a todos que nos veem nesse momento. Candidato, no Parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados, no Senado, e esse questionamento eu faço em função aí desse período eleitoral, das campanhas, dos candidatos pedindo voto. A pergunta é a seguinte: é possível legislar? É possível legislar, sim. Há possibilidades, sobretudo que há mecanismos. É porque poucos falam sobre isso, não é? Exato. Eu acho que o pré-requisito inicial para uma candidatura ao Legislativo seria conhecer legislação. Não que todos devam saber direito, serem formados na área jurídica, mas um mínimo de conhecimento sobre o processo legislativo, sobre a Constituição, sobre a legislação de um modo geral. Nós somos um país, dada a tradição portuguesa, legiferante, fazemos muitas leis. Então, o indivíduo que não se cumprem todas. Exato, então já se faz com o objetivo de não se cumprir. Tem lei que precisa de uma outra lei para ver se vão cumprir verdade. A anterior. A própria Constituição da República, de 88, por exemplo, está muitas jogaram para uma regulamentação. Eu sou contra a maneira como foi feita, é uma Constituição adjetiva, cheia de detalhes, né? Você vê a Constituição norte-americana tem poucos artigos, se cumpre, vai para a legislação ordinária, mas no Brasil todos querem fazer emendas constitucionais, enfim, né? E aí vira isso aí, faz e não se cumpre. Faz uma lei e precisa de uma regulamentação que não é feita. E uns não se preocupam nem com as emendas constitucionais, é com aquele outro tipo de emenda. Exato, até para ter o título, né? Ele propôs a emenda, tal, a PEC e tal. Trouxe tantos volumes de recursos, bom, por aí, não é? Esse já é outro detalhe, né? Os parlamentares, sobretudo os de estados periféricos, como Mato Grosso, Goiás, que não estão no centro direto do poder, se transformaram, e talvez com muita glória para eles, em meros despachantes. Quer dizer, então o sujeito é eleito deputado federal ou mesmo senador para conseguir recursos. Trouxe recurso e aí eles chegam, levam esse recurso nos municípios e saem com a bandeira, com a auréola de terem contribuído para isso, para aquilo. Tem parlamentar por aí, candidato, que podia muito bem, não seria injusto, né? Se fosse apelidado de doutor emenda. Doutor emenda, doutor despachante, né? Porque veja bem, eu sou contra porque essas emendas são destinação constitucional. Não precisa, aí depende do parlamentar ser amigo do Poder Executivo. E esse ser amigo significa estar subordinado aos interesses lá no parlamento, de votar leis que interessam ao governador ou interessam ao presidente da República. Perdeu a característica elementar do parlamento, que é de legislar, discutir os grandes temas nacionais. Eu indago. Qual o grande tema nacional nos últimos 10, 15 anos foi levantado por um parlamentar de Mato Grosso? E aquele parlamentar que libera muitas emendas, sempre se tem a impressão de que ele fez uma visitinha ao balcão de negócios do Planalto. Claro, se transformou e isso, eu consigo X de recursos, liberam, porque às vezes conseguir é uma coisa, ser liberado é outro, para que você vote comigo, para que você apoie determinado candidato. E aqui, no Estado, esse político, esse parlamentar, reproduz, que ele chega no prefeito e diz, não, estou trazendo essa verba, mas o apoio na eleição terá que ser para mim. Quer dizer, é uma troca de favores. E quando menos esperado, é ajuda para a população. Quando menos esperado, é exercer o papel fundamental para o qual o parlamento foi criado, discutir as grandes questões nacionais, as grandes questões do Estado e, sobretudo, defender o interesse inalienável da população. E resumindo tudo isso, o cargo público, com mandato, com voto popular, servindo para fazer negócio. Exato. E mais ainda, o que é terrível
é que se cria uma espécie de dinastia, certo? E agora, muito escancarada, em que o pai indica o filho, ou indica a mulher, ou o avô sendo indicado, quer dizer, cria-se uma situação, uma rede que impede ao filho de um trabalhador, a alguém da classe média, a um funcionário público de atingir o poder, porque está fechado em termos de poucos redutos. Qual o resultado imediato disso? Elege-se um grupo que pensa igual. Você pode estar no partido A, B, C ou Z, mas você está pensando igual. Daqui a pouco você está brigando com o partido Z e na eleição seguinte vocês estão juntos, defendendo os mesmos interesses. Por quê? Porque são interesses grupais, são interesses de grupos econômicos, são interesses de grupos familiares, são interesses de grupos pessoais. O sujeito é eleito hoje já pensando na eleição seguinte. Aí criaram um absurdo, uma vergonha que atende pelo nome de fundo eleitoral para que dificulte a renovação e para que se continue aí Exato. Os mesmos que nós estamos acostumados. Legislaram em causa própria. De várias maneiras. Aliás, vem se mantendo como se fosse uma dinastia portuguesa que se prosperou no tempo, né? Com poucas renovações, mas o sujeito hoje está aqui combatendo, amanhã ele vira e está no grupo porque acha que não tem que mudar. Nós precisamos mudar isso. E o fundo eleitoral é com dinheiro público, bancando as campanhas dos coronéis e dos donos dos partidos, para que eles, depois de eleitos, continuem fazendo negócios lá em Brasília. Exatamente. E veja bem, não só isso, também a distribuição do tempo. Eu tenho 8 segundos, tem deputado estadual que tem 3, 4 minutos. Os outros senadores dos grandes partidos, que aliás fazem alianças em função não das ideias, não dos princípios, não de uma ética pública. Fazem essa união para arrumar tempo, para arrumar recursos, o que eles chamam disso de estrutura. Aí ontem o sujeito estava brigando, combatendo o outro, entra na mesma coligação e como se o povo fosse meros espectadores da cena pública, que é importante a participação. Então, como que com 8 segundos eu posso expor minhas ideias? Gostaria que os demais candidatos, com todo o respeito, participassem de um debate público conosco, em pé de igualdade. Certo? Então, essa é a grande questão. Será que estamos construindo uma democracia dessa forma? Eu indago. Essas pesquisas que estão sendo feitas aí são outras mentiras. Pesquisa-se 800 pessoas, a última que saiu, 800 pessoas, num eleitorado de mais de 2 milhões. E mais ainda, eles somam o voto do primeiro e do segundo e põem um senador como mais votado. Porque o sujeito está induzindo a anulação de voto, porque você só pode votar uma vez. E assim por diante. Quer dizer, então, é tempo que não existe na TV para os candidatos independentes, aqueles que nadam contra a correnteza, aqueles que não devem favores e nem querem dever favores aos poderosos. O dinheiro é restrito. Um candidato essa semana colocou na conta dele 500 mil e recebeu 500 mil do partido. Eu tenho 50 mil colocado no meu próprio bolso. Né? Quer dizer, então, é democracia que vamos construir? Isso é democracia? Candidato, e qual é o seu principal projeto se eleito senador da República? Eu vou anunciar em primeira mão, no seu programa, que lutarei não só para criar um projeto, mas um conceito, um novo conceito. Como você sabe, nós temos a lei da responsabilidade fiscal, que obriga o governante a cumprir metas fiscais. Eu vou propor a lei da responsabilidade social, segundo a qual aquele governante, aquele administrador, nos 3 níveis, que não cumpre aqueles objetivos determinados na educação e na cultura e na saúde, não pode ser reeleito. E tem que sofrer outras sanções. É a lei da responsabilidade social. É um outro conceito, certo? Porque o que nós vemos? O primeiro ataque, quando se fazem restrições ao orçamento, é na área de saúde e de educação. E já não falo cultura. A cultura é a prima desprezada de Sempre todos os foi governos. relegada ao último plano, Ao não último é nem plano. segundo plano. Nem segundo, é o último, como você muito bem expressou, Lúcio. De forma que nós temos que criar a lei da responsabilidade fiscal. É impossível um país ser construído... Responsabilidade social. A responsabilidade social. O que é que o gestor não poderia fazer, candidato, se houvesse essa lei da responsabilidade social? Se não for cumprido, inclusive não ser reeleito, não pleitear a reeleição. Sofrer sanções
tão graves quanto aquelas da responsabilidade fiscal. Agora, o que é que tem de errado e que poderia ser punido na execução dessas políticas públicas aí nas áreas de cultura, educação e saúde? Veja bem, para ficar numa área na qual eu quero me dedicar, por ser professor, por ser filho de professor, que é a área da educação e da cultura, nós vemos que as metas educacionais não é apenas investimento de recursos, Lúcio, trata-se também de criar novos conceitos na área de aplicação de recursos, que vai exigir a valorização do professor, certo? Criar uma metodologia em que o aluno fique mais tempo na escola, porque não adianta ele ir lá ficar quatro horas e voltar para casa onde não tem um pai ou uma mãe para acompanhá-lo. Quer dizer, também você não estuda de estômago vazio, é difícil aprender com estômago vazio. Então nós temos que criar todo um conceito. E a aplicação de recursos nesse conceito, em que vai envolver também as bibliotecas, os elementos da tecnologia que oferece. O governante que não cumprir aquela dotação orçamentária, e não importa a razão, não cumprir, ele não pode, além de sofrer uma série de sanções, ele não poderia ser novamente candidato. Agora, candidato, é possível se implementar alguma mudança no país, mudança profunda, significativa, se não mudar esse sistema político que está aí? Podre? Pois é, eu acabei de dizer a impossibilidade, tempo para debate, essas pesquisas fajutas, os recursos que não existe para você, por exemplo, Mato Grosso é um estado continental, difícil. Você chega em Vila Rica, a 1.000 e poucos quilômetros, como é que você pode fazer uma campanha? Enquanto os aviãozinhos estão todos já arrendados, adquiridos, nós estamos num carro aí com a maior dificuldade, enfrentando estradas ruins, péssimas. Quer dizer, então a questão da democracia passa por um momento muito grave neste país. Então é possível mudar? Eu acredito, meu caro Lúcio Sorge, que a força das ideias ainda vencerá a força do dinheiro, a força do poder que chegou ao poder sem nenhuma explicação, que não foi pelo mérito próprio. Nós precisamos introduzir neste país a meritocracia, em que você, por ter estudado, por se ter dedicado ao trabalho intelectual, enfim, por ter se aperfeiçoado na sua área técnica, você tem oportunidade. E não por você ser filho de alguém ou por pertencer a um grupo econômico e político. Agora, qual a possibilidade de se mudar esse sistema que existe hoje? Neste momento, que é tão injusto. Neste momento você está dando uma contribuição. Neste momento a Rede Gazeta está permitindo que eu estou tendo acesso aqui nos pouquíssimos 15 minutos. Seria melhor que a gente tivesse 1h30, mas 15 minutos é mais do que o tempo que eu tenho na televisão. Quer dizer, então... Ao longo da campanha toda. Ao longo da campanha toda. Então, na medida em que nós pudermos democratizar o acesso aos meios de comunicação, na medida do possível, em que pudermos transformar a escola num momento de pensamento e de reflexão, porque o papel do político não é esse apenas de pedir votos, de lembrar que fez isso ou fez aquilo, e fez porque teve oportunidade. Quer dizer que nunca ninguém poderá fazer nada porque não tem oportunidade. Quer dizer, o papel do político, meu caro Lúcio Sorge, é parecido com o papel do jornalista, do âncora como você, é parecido com o papel do professor, ou seja, criar consciência, explicar, dar orientações, participar de um debate nesse grande cenário nacional e mato-grossense. Candidato, e a cultura aqui em Mato Grosso? Como é que ela vai? Ela vai bem na medida em que é feita pelo povo. Quando você olha para os governantes, você morre de tristeza. E os governantes atuais. Eu escrevi um livro, aliás, tenho 3 livros publicados, né, sobre história de Mato Grosso, além dos livros jurídicos que publiquei, né, e que mostra que no passado, no século XVIII, no século XIX, havia uma preocupação muito grande dos governantes para a cultura. De um tempo para cá, passou a realmente ser desprezível. Inclusive pessoas que chegaram a um nível de educação, mas que nós tínhamos esperança que a cultura fosse privilegiada, pessoas que exerceram altos cargos na nação, que tiveram curso superior, vamos cuidar disso, e infelizmente não acontece. É aquele paradoxo. Todo mundo, em tese, aqueles que fizeram curso, deveria pensar no professor e na educação, porque passaram na mão de uma professora, de um professor, tiveram a oportunidade de frequentar uma escola. Mas quando chegam ao poder, é isso que
que eu digo, chega ao poder e esquece. Por quê? Porque às vezes tem a educação, mas não tem a cultura. Porque a cultura é que dá a consciência. Eu costumo dizer, meu caro Lúcio Sorge, que enquanto a educação fala ao cérebro, a cultura fala à alma, fala à sensibilidade. Candidato, o senhor tem 30 segundos aí para uma mensagem final aos eleitores. E eu agradeço, porque 30 segundos é muito mais do que os 8 que eu tenho, né? São quase 4 vezes mais. E eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Tenho certeza, meu caro Lúcio Sorge, de que quero pedir, reclamo muito que eu não falo o meu número, é 188, é o mesmo número do CVV, e há 2 votos para senador. Um é o voto do compromisso, o outro é o voto da consciência, e é esse voto que eu quero. Eu sou Sebastião Carlos, advogado, professor, candidato pela Rede Sustentabilidade. Meu número é 188. Muito obrigado e até breve. Candidato, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.